Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, com muita satisfação aqui, anuncio que a gente está de volta para o Prozas MP. Estou bem empolgado porque a gente vai ter a chance de voltar e poder gastar aqui umas horinhas proseando. Hoje aqui, compondo a banca das MP, queria dar boas-vindas ao João Paulo Zampieri, como sempre parte aqui do nosso Prozas MP, e o nosso colega Rogério Diakov, que já participou de muitas empresas, já teve aí vários cargos executivos em Syngenta, em BASF, morou fora do Brasil por um bom tempo. Tem uma jornada longa, a gente vai falar um pouquinho disso, né, Diakov? Seja muitíssimo bem-vindo ao Prozas MP. Vai ser um prazer aí trocar uma ideia com você, que a gente geralmente, quando conversa, já dá umas boas risadas, né? Então, acho que vai ter bastante história pra gente falar hoje. História que não falta, né? Obrigado, João. Obrigado, João Paulo. É um prazer ter você aqui, Diakov. Colega, né? Colega, já viajamos juntos, trabalhamos juntos e estamos juntos de novo, né? Estamos juntos de novo. Quantos anos de agro entre vocês dois aí? Se somar, passa de 100. Não, mentira. Não é tanto assim não, hein, meus caros telespectadores, mas falta um pouquinho. Um setentinha dá. Tem. Um setentinha dá. Não, a gente tem história junto e isso que é o mais gostoso, né? Como você falou, eu tenho 30 anos já no mercado agrícola, né? Eu saí da faculdade e já fui para a Ciba. Lá que a gente começou a trabalhar junto na Ciba. Fiquei 12 anos na Ciba, Ciba, Novartis, Syngenta. Né? E aí lá tive a oportunidade de começar como vendedor. Trabalhei aí no Dourados, trabalhei no interior, sempre no Cerrado, né? Como vendedor. Fui para a área de marketing, depois várias posições dentro de marketing, na Syngenta. Depois fui para finanças, fiquei um tempo em finanças. E saí da Syngenta depois de 12 anos e fui para Monsanto. Aí fiquei na Monsanto 5 anos. Onde aprendi a parte de manufatura de sementes, de biotecnologia, toda a parte que é um outro mundo, né? Crop Protection é uma coisa, semente é outra, completamente diferente. Depois de lá eu fui para a BASF, fiquei 16 anos na BASF, e aí foi quando eu tive a experiência fora do Brasil. Fiquei 5 anos no Global, lá nos Estados Unidos, em Raleigh, que é o quartel-general da BASF para os Estados Unidos. E eu era responsável pela parte de arroz, de biotecnologia, que eu tinha aprendido na Monsanto. E aí fui para lá, isso me ajudou bastante. Voltando para cá, Orbia, né? Fiquei 2-3 anos na Orbia como CEO. Aprendi muito e foi uma baita de uma virada, porque até então sempre crop protection e produção de cultivos, né? Proteção de cultivos e sementes. Na Orbia foi entender um pouco de marketplace, foi entender um pouco de programa de fidelidade, um pouco de digitalização no campo. Então foi muito bom para mim essa passagem pela Orbia. E aí há 1 ano e meio, mais ou menos, eu tô nessas áreas que você falou aí. Tô dando aula, tô na parte de palestra e depois de uma conversa boa, né, João? Em São Paulo, como consultor associado aqui nas MP, muito feliz de estar aqui, de estar conhecendo e se descobrindo novamente nessa área. Só pegar um pontinho do que você falou, né? Nem é o tema nosso hoje, mas eu pensei aqui rapidinho. Você trabalhou em 3 grandes empresas, 4, né? Syngenta, Monsanto, BASF, Orbia, dá aula. Mas eu não sei se ocorre contigo, que aconteceu comigo, né? Muitos anos em multinacional. Mas eu já estou há 7 anos em consultoria. Mas quanto mais a gente trabalha, mais você vê que o agro é muito grande, tem muita coisa e você vai descobrindo tudo que você não sabe, né? É isso. Eu brinco que as pessoas contratam a gente pelo que a gente sabe e a gente vai descobrindo o que a gente não sabe. Você não tem essa sensação, Quem ganha é a gente. E eu digo isso muito para os alunos. O conhecimento é a única coisa que cresce quando dividido. E é mais isso que você está falando. Né? O conhecimento ele cresce quando é dividido. Então, você encarar coisas novas, você aprender, você pegar o inusitado, acontece todo dia. Todo dia, né? E o importante isso aí, eu acho que a gente chega numa fase da vida, e não que a gente seja já idoso, né? Mas que você aprendeu tantas pessoas contribuíram para o teu crescimento, para o teu aprendizado, para a tua evolução, que chegou a hora de você fazer e dar o troco. Você pagar isso de volta um pouco. É quase que um dever, né? Quase que um dever. Retribuir para a agricultura depois te dar uma vida de conhecimento, de criar sua família, tudo. Você conversa com vendedores que estão começando, né, João? Com gerentes que estão começando, mesmo os mais experientes, como você falou, tem uma troca. Mas essa turminha que está começando aí, cara, eles olham para você e falam assim, cara, o que eu posso aprender? O que eu posso absorver disso aí? E é um dever nosso dividir com essa turminha. Né, para a gente contribuir para o crescimento deles, eu acho que... E é isso que move a gente também acordar cedo todo dia. E não para, né?
E outra, né? Não sei o que você acha agora que você também está atuando bastante como consultor, mas a gente trabalhou e conhecia muito de defensivos, né? Do setor de crop, sementes, que o João Paulo trabalhou, obviamente, muito tempo na Singenta, eu tive uma carreira curta na Singenta, você trabalhou aí, completou quase que a das tops aí do R&D quase todas. E quando a gente sai e começa a ver os outros segmentos do agro, foi um negócio que realmente a gente teve que olhar no espelho e saber, temos que aprender muito mais, temos que adquirir conhecimento de um jeito sistêmico, senão a gente não vai conseguir ajudar. Porque é claro que a gente tinha modelos, tinha algumas metodologias, conhece bem o mercado, mas cada segmento tem sua particularidade. Total. E é bem diferente um do outro. E isso é um negócio que a gente aprendeu fazendo. E aprendeu, assim, nos últimos 7 anos, com essa história de ZMP, né? Mas eu acho que é isso que o João Paulo falou, quer dizer, o aprendizado. Você vai lá buscando, né, ensinar alguma coisa e, na verdade, no final do dia, você aprende. E a gente estava até conversando na hora do almoço, dizendo o seguinte, né? Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, você vender turbina de avião ou defensivo agrícola, os princípios são os mesmos. Certo? Isso é verdade. Isso é verdade. Falta muito o pessoal estudar. O pessoal tem que sentar e estudar, igual a gente fazia. Né? Tem que estudar, tem que ter conceito. Mas aí é o que você fala, o enchimento, né, o negócio, o core business, é que difere de um para o outro. E aí a gente estando trabalhando na consultoria, você tem uma oportunidade de conhecer diferentes tipos de negócio. E aí você alavanca ainda mais a tua abrangência, né, e exposição. Acho que isso é muito positivo na consultoria. Ô, Jacob, você falou de aprender coisas novas, se reformular, e até um dos assuntos que a gente queria discutir é sobre essa questão de inovação, muito passando pelo digital, que é uma questão que é uma das suas especialidades, né? Você exercitou isso bastante até na Orbia, né? Pegando toda aquela experiência de marketplace. E a gente sente o seguinte, né? O João Paulo tem até a frase lá que o agro é pop, até que na TV, mas na prática ainda tem muito que evoluir. Por que você acha que é tão complicado se você considerar que tem tanto dinheiro sendo investido e tem tanta empresa fazendo, tanta startup com soluções legais? Ainda assim, a gente vê, sim, claro, muita coisa evoluindo no campo, mas a passos mais lentos. Você concorda com isso, primeiramente, né? Ou como você vê que são os desafios nessa área e o que a gente pode fazer para ajudar também? Esse é um ponto muito interessante. Eu acho que quando a gente fala de digital, você tem que, primeira coisa, separar dois momentos, né? 2 momentos ou 2 áreas distintas. Uma delas é a parte de recomendação agronômica. Eu acho que isso vem sendo adotado numa velocidade até bastante grande. Sim. Né? Hoje você vê aí recomendações técnicas, você vê a parte de drone. A maioria das startups estão nessa área. Né? Então eu acho que se a gente olhar para os últimos 5, 10 anos, houve uma evolução muito grande na adoção. Pela facilidade, pela proposta de valor, tudo aí embutido. Por outro lado, você tem uma outra área também de digitalização, que é a parte de comercialização digital. Né? Que é um ponto que ainda assim no mercado agrícola, ele está a passos de se desenvolver. Ele ainda tem um certo caminho a trilhar. Então, quando você separa esses 2 ambientes, ele é necessário a gente fazer uma avaliação independente. Porque as propostas de valores são diferentes. Os negócios são diferentes, as motivações são diferentes, os stakeholders são diferentes. Então, quando a gente olha na parte de recomendação agronômica, eu acho que a gente está já caminhando. E a gente sabe disso já há muito, que o agricultor brasileiro, ele por si só, por natureza, ele adota novas tecnologias. Né? A gente vai comparar com agricultores tanto da Ásia, como da própria América do Norte, outros países da América do Sul, a gente vê que o agricultor brasileiro está na vanguarda. Seja de tecnologia dentro da fazenda ou fora da fazenda. Né? Então, eu acredito que isso só tende a aumentar com a parte de inteligência artificial, que a gente está discutindo bastante agora. Então, na parte de recomendação agronômica, eu acho que o Brasil está em uma posição bastante privilegiada quando comparado a outros países, inclusive. Quando a gente fala em comercialização digital, que é ir para a internet comprar, eu acho que aí sim a gente tem um caminho a percorrer. Mas que eu acredito fortemente que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Obviamente as coisas precisam se acomodar, as coisas precisam ir ganhando corpo, experiência. E eu até dizia o seguinte, são 4 fatores que, na minha opinião, corroboram isso que eu estou dizendo. Tá? São 4 fatores hoje no campo, que se olhasse alguns anos atrás, eles não estavam presentes, e que hoje estão, que me fazem acreditar que a comercialização digital ela vai acontecer. São eles muito rapidamente. O primeiro deles é a parte
do esforço das grandes empresas, grandes revendas, grandes cooperativas, todas elas embarcando na parte de digitalização. Como eu disse, na parte de recomendação técnica de uso, recomendação agronômica. Aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com comercialização? Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Verdade. Só que isso está trazendo uma familiaridade do agricultor com esse tema. Hoje o agricultor é muito mais familiar ao tema digital do que era antes, né? Então isso vai ajudar na migração para uma eventual comercialização digital num futuro. Já não é estranho. Eu brinco nas minhas palestras, nas aulas, dizendo o seguinte, antigamente voava um drone e ele dava um tiro de cartucheira, né? De 28. Hoje não. Hoje a gente sabe como é que está a indústria de drone, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que na sua época não era assim, mas na minha e do João Paulo, quando nós começamos, a gente escutava muito falar, né, João, da nova geração. Ah, uma transição para as novas... Isso é real. Hoje você olha, tanto no Centro-Oeste, no Sul, você vê que a nova geração ela está assumindo o negócio dentro da lavoura, o negócio dentro da fazenda. É estatístico, a gente acompanha todo ano os painéis da Canetec e tal, e você vai medindo, né, o quanto que o tomador de decisão é jovem, e a curva não mente. Não mente. Inclusive vai ter, né, um evento agora falando sobre isso especificamente, né, das MP, né, João? Nós vamos ter um evento agora dia 7 e 8 de maio, falando um pouquinho do papel da nova geração já como protagonista no agro. É isso aí. Então, um detalhe importante, quando a gente fala de nova geração, também não vamos esquecer que a mulher está assumindo um papel muito forte. Perfeito. Né? Que a gente pode colocar junto aí, porque a mulher, nessa questão de digitalização, ela vem mais empreendedora, ela vem mais rápida. Eu estava olhando os números da semana passada, 19% das propriedades rurais já tem gerenciamento das mulheres, né? Sim. Então o pessoal vai falar assim, mas é só 19. Não, já é 19, porque há pouco tempo atrás era muito baixo. Hoje já é 19%. É isso. E segue crescendo. Segue crescendo. Então esse é o segundo ponto. Eu acredito que comercialização digital no agro vai acontecer. Então, o primeiro, essa familiaridade, maior familiaridade. Segundo, essa questão da mudança geracional. A terceira é a parte de infraestrutura no campo. Né? Hoje a gente fala aí do... Eu moro na roça. Eu moro num sítio do lado de São José dos Campos. São 30 minutos de estrada de terra para chegar lá em casa. Certo? E eu conecto com o mundo inteiro. Graças ao nosso amigo Elon Musk. Tem Starlink lá e acabou, esquece. Pega melhor do que na cidade. É curioso, né? Porque se falava alguns anos atrás muito que o 5G ia ser um milagre. Após o 5G, não é? A gente pega mesmo quando a gente lia muito material, literatura no começo das MP, o gatilho para a evolução seria a chegada do 5G. E no final não foi. Não foi. E foi um outro competidor que veio do nada, né? É isso. Por isso a observação dos competidores, né? E outra, mudanças de ambiente. Então, e hoje a Starlink está no Brasil inteiro. Né? Você vai para Bahia, você pega talhão de algodão, onde está com a caminhonete lá, você tem um talhão de 500 hectares sem nada, e a Starlink está em cima da caminhonete e o cara tá fazendo conference call. Tá fazendo conferência por telefone no meio do talhão de algodão. Então isso já não é mais um empecilho, a parte da infraestrutura. E por último, e tão importante quanto, que quando você fala aí, os alunos até fazem uma cara meio torta assim, dizendo o seguinte, é a internet das coisas. Puta, mas isso aí é conversa fiada, né? Isso aí é conversa de academia, é conversa... A internet das coisas, eu falo para eles, nada mais é do que o seguinte, você tá com o seu celular no meio da lavoura, tirou foto de uma erva ou de uma doença, isso aí subiu para algum aplicativo de alguma empresa, ela identificou a doença, fez a recomendação e chegou para você a recomendação. Isso aí é internet das coisas. É um aparelho conversando com o outro. Isso já tá no campo também. Então, daqui para isso se tornar como facilitador da comercialização digital... Eu acho que as bases, elas estão postas, elas estão feitas. Óbvio, você tem muita coisa ainda com relação a confiança, ticket médio. Então, tem uma série de coisas aí que você precisa endereçar, entender. As pessoas hoje não sabem muito, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade quando você fala marketplace e e-commerce, qual que é a diferença entre um e outro. Do ponto de vista de estratégia, é importante você saber. Eu, como usuário, não preciso saber. Se eu estou acessando um marketplace ou se eu estou acessando um e-commerce. Mas se eu estou do lado de lá da mesa, eu preciso ter claro isso. Porque são estratégias diferentes. Então, acho que isso é um pouco das coisas que vão amadurecendo. Né, colaborando com o que você está falando, a gente, nas nossas palestras, a gente mostra alguns dados, e um deles que é complexo, né? Quando a gente mostra que o agro, nos últimos 10, 12 anos, saiu de 27 milhões de hectares para 47 só soja. Então, a soja...
que é a cultura a principal. cultura mais plantada no Brasil, saiu de 28 milhões de hectares para 47. Isso é a prova de que aconteceu em 10 anos no Brasil. E o PIB nosso, não me pegue muito pelos números, mas saiu de 25, 22 milhões de dólares de superávit no agro para 125. Então, o que acontece? Isso mostra que existe o agro desde que o mundo é mundo, mas existe um super agro nos últimos 10 anos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala assim, pô, tá demorando pro marketing digital, internet, o e-commerce rodar no Brasil. Mas tudo é muito novo no Brasil. E você vê assim, tem coisa que não foi tão rápido, outras já vão mais rápido. Mas o produtor nosso, o próprio produtor, ele migrou da operação bancária dele para totalmente digital. Sim. É raro você ver um produtor que não usa o próprio aplicativo para banco. Ele usa o aplicativo para movimentação de muitas coisas, inclusive das máquinas dele. Ele usa a internet para quase tudo, quase toda propriedade tem, como você falou. E existe um ponto que me chama a atenção. O Brasil foi o país que mais cresceu em produtos biológicos do mundo. Verdade. Isso aqui é uma coisa mais estranha, né? Porque a gente tem altos volumes. Em tese, a Europa era para crescer mais rápido que a gente, o próprio Estados Unidos. E o Brasil cresceu mais rápido que os outros países. Nutrição foliar também, o crescimento foi violento. Sim. Ou seja, a tecnologia... ela vem para a mentalidade dos nossos produtores com uma rapidez muito grande. A questão que eu observo um pouco no e-commerce é que quando deu o boom do e-commerce, vieram muitas empresas, inclusive nós somos investidor em algumas startups, e a gente viu uma bolha de startup aí, e muita gente que veio com muita proposta que não vingou, sim, muita coisa maluca. Isso confundiu as empresas que queriam fazer, confundiu produtores... E deu aquela falsa impressão, poxa, acho que isso não vai virar, não vai virar. Não existe, como você disse, não tem volta, não tem volta. As pessoas vão cada vez mais pela nova geração, pelas mulheres, pela tecnologia. E nos próprios outros setores o pessoal já se acostumou, né? Então, assim, hoje em dia você pega Mercado Livre, Amazon, são... por exemplo, empresas que todo mundo usa em todos os setores, interior adentro. É a forma de operar. E acabou trazendo essa questão de entrega rápida, emite nota na hora, vende o inventário dos outros, entendeu? Então, acho que são coisas que também vão acabar jogando a favor para ter essa evolução o quanto antes, porque o consumidor é o mesmo. Mesmo o cara que vai lá e compra, sei lá, uma TV na Amazon, ele vai comprar, ele precisa de insumo. Não, e tem uma coisa muito importante. Qual é o fator mais escasso hoje no mundo? Tempo. E as gerações, quanto mais novas, mais elas valorizam o tempo. Então, até um toque aqui para todos os clientes que estiverem nos ouvindo, os distribuidores, cooperativas, multinacionais. Você não pode brincar com o tempo. As pessoas estão carentes de tempo. Mesmo quem usa hoje internet para tudo, quem já faz compra via e-commerce, demorou um pouquinho, você já muda de aplicativo. É isso. Então, as pessoas que estão chegando no agro... né? Eu acabei de comentar que o agro mudou em 10 anos. Põe daqui a 10 anos, é nada. Mas o moleque que está com 15 anos hoje, e ele usa aplicativo para tudo e está tarado por videogame, ou a menina que usa aplicativo para tudo, daqui 10 anos é ela que está comandando a propriedade. E daqui 10 anos ela continua sendo uma pessoa obcecada pelo tempo dela. Então, se não aconteceu, em 10 anos terá acontecido. E a gente tem que cuidar do tempo, porque o tempo é o fator escasso hoje. E tem alguns pontos que, quando a gente fala de comercialização digital, que é uma armadilha. A primeira delas é o seguinte, vamos falar em comercialização digital no agro. No mercado de consumo, a comercialização digital, ela não representa a grande maioria do que se consome no mercado de consumo. 22%, 24% é feito via e-commerce, ou marketplace, ou comercialização digital, vamos colocar assim. Então, quando a gente fala em comercialização do agro, nós não estamos dizendo que vai haver um shift e que daqui a pouco tudo vai ser comprado via internet. Não é isso. E aí é o que você está falando. Vai ter o público, vai ter a facilidade de uso, vai ter a disponibilidade. Um fator que hoje segundo pesquisas, um dos principais fatores de retração é a confiabilidade, segurança de dados, né? Então, a gente tem que colocar tudo dentro de perspectiva. Quando a gente está falando, eu brinco muito na aula,
e o pessoal acha interessante a correlação. Eu não sei se todos aqui vão conseguir seguir, mas eu vou dar um exemplo assim mesmo. Naquele filme De Volta para o Futuro, né, do George McFly, todo mundo conhece. O George McFly estava em 1985 e ele voltou para 1956. Quando a gente faz a análise de comercialização digital, tá? E a gente analisa mercado de consumo e mercado agro, são dois George McFly. É um em 1980 e outro em 1950. Não dá para você comparar as duas coisas, porque o tempo e o espaço são diferentes. Então, o amadurecimento, a confiabilidade, a usabilidade é completamente diferente de um do outro. Só que você tocou um ponto que é importante, e eu brinco também dessa forma, dizendo o seguinte: eu não sei se a turma sabe, mas o agricultor é gente também. Eu brinco isso nas palestras. Porque às vezes coloca o agricultor como um ser. Né? Ou, dependendo, uma espécie diferente. É o que você acabou de falar. Ele compra na internet, ele usa o Mercado Livre. Operações bancárias. Operação bancária, que você deu exemplo nos aplicativos. Então, isso já está dentro do ambiente de operação. E outro dia, numa cooperativa, acho que foi numa cooperativa que a gente escutou dizendo o seguinte: nós é que estamos atrasados como empresa a oferecer alguma coisa que faça sentido para ele. Olha para você ver que mudança de olhar. E é fato. Olha que mudança de paradigma. Tá todo mundo aí, o agricultor não usa. E quando a gente trouxe essa discussão que o João trouxe agora, o cara faz aplicativo bancário, o cara compra no Mercado Livre. Aí o cara falou assim, cara, será que não somos nós que não estamos conseguindo oferecer para ele uma proposta de valor, uma infraestrutura? E aí, puta, a gente fica o dia inteiro falando aqui o que pode ser oferecido. Mas que por isso que o negócio anda no ritmo que está, fica uma pergunta. E é um fato de investigação, né? Mas você tem várias coisas dentro desse contexto aí que precisam ser observadas. Por isso que corrobora o que a gente estava falando há poucos minutos atrás, de que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ele vai comprar um ticket médio de 3 milhões na internet? Não sei. Se vai olhar para o George McFly em 85, não. Certo? Não vai. Hoje já o Mercado Livre já compra carro. Né? O Mercado Livre já compra carro. Você dá entrada, financia pelo banco do Mercado Livre, 200, 300, 400 mil reais num carro você compra no Mercado Livre. E aqui a gente está fazendo propaganda no Mercado Livre, não, né? Só estamos, por exemplo, como benchmark. Não, mas a gente traz em algumas palestras, né, o case da Tesla, né? E, de novo, também não ganhamos nada da Tesla, nem tem operação no Brasil. É por isso que talvez a gente não vê aqui. Mas eles têm lá a plataforma onde você compra o carro, já financia, já vende o seu, marca entrega, vistoria, tudo online e digital também. Dentro de um segmento que, em tese, é extremamente tradicional, né? Até cultural, o ato de ir à busca de um carro, conhecer os vendedores e tudo. Então, sei lá, eu também acho que até porque outros setores estão se transformando rapidamente, a gente não vai ter chance do que acontecer. E não precisa ir tão longe. A gente deu uma rodada boa em várias feiras, né, agora. E várias feiras do agro aí, dias de campo, né? Eles têm alguma área ali que vende alguns produtos de varejo, bota, coisas de jardinagem, né? E a gente teve 2 casos curiosos, né? Não vou citar as empresas nem nada, mas onde a gente acabou esbarrando num produto, né? Eu estava procurando um presente de jardinagem lá para a mãe e tudo. E, assim, o processo de conseguir o preço lá para saber se você vai comprar ou não, se você pode levar, eu simplesmente só fui no celular e vi que você conseguia um pouco mais barato na Amazon entregando em 4 dias em casa. Então, é isso que dá um pouco de aperto no coração quando a gente olha para o agro, que fala, eu imagino da quantidade de vendas que já são perdidas por causa disso. Pode ser, sem dúvida. É um outro ponto, uma maneira de observar. E, de novo, todos os pontos são válidos, porque eu acho que a gente está num processo de amadurecimento. E aí você tem do lado de consumo, como você acabou de falar, que já é muito, né? A gente já está acostumado. O Brasil é um dos países que mais comercializa, que mais tem familiaridade com a parte de comercialização digital no mercado de consumo. Quando você olha no agro, você vê uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E aí tem aquela história, você vai olhar para que lado? Eu olho pelo lado da grande oportunidade. Né? Da grande oportunidade. Quer dizer, a gente se preparar. Um dos temas de uma palestra que eu faço é sobre o seguinte: comercialização digital no agro. O que você precisa saber hoje para estar preparado para amanhã? Porque quando você fala comercialização digital no agro, a primeira reação imediata é: cara, isso aí não tem. Isso não acontece. Por isso que tem um complemento. O que você precisa saber hoje para estar preparado para amanhã? Como é que você se prepara para, quando isso acontecer, você ser o primeiro a estar nessa onda? Eu acho que isso é um ponto importante que precisa, e que as empresas já estão olhando, né? Comercialização, eu digo. Não é só a parte de digital. Essa conversa ela chega a ser
perigosa, né? Porque você vai numa feira hoje, uma boa parte da feira, o cara das grandes feiras, muito bem organizado. Então vamos lá, gente, não fique com raiva da gente. Muito bem organizada, limpa, bonita, jardinada, cheia de fornecedor. Aí você entra na recepção, na entrada lá e tá assim, você já se cadastrou via online? Se a pessoa te pergunta isso, ela parte do princípio que todos os seus participantes já têm acesso, obviamente, à internet e tal. Então você, né, e quem se cadastrou entra mais rápido. Parabéns. E é assim que tem que ser mesmo, né? Aí acontece o que o João Vitor falou. Você vai comprar uma botina lá na feira, uma peça, aí da área da própria empresa, e o cara fala assim, você fala, quanto custa? Ele fala, não estão vendendo aqui. Você fala assim, mas que mundo a gente tá? Por que tá expondo? Aí você fala, mas como que eu faço para comprar? Não, você tem que passar lá na empresa depois e comprar. Não são todas assim, algumas já resolveram isso. E aí você, a hora que olha o preço, online está bem mais barato e o preço deles não tem um aplicativo com isso. Porque Então, a disponibilidade faz com que você, às vezes, pague um pouco a mais. Muitas pessoas estão dispostas, às vezes, a pagar se é uma coisa que vai te resolver rápido. Agora, o que a internet acabou dando é que ele dá, às vezes, a opção mais rápida e mais barata. É isso que a gente precisa se ligar para ver. Mas agora, um detalhe importante. Tem casos no Brasil, né, tem cooperativas que ela já bota a loja dela lá e a loja já tem o caixa e você olhou, gostou, já tem um desconto porque é feira e está vendendo. Então, não estou generalizando. Eu só estou dizendo que muitas vezes a gente mesmo fala como uma lebre e caminha como uma tartaruga. Né? Então, tem que tomar um pouco cuidado. Né? Mas sabe esse ponto que você colocou de preço? Isso é um dos pontos principais também na discussão. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou colocar meu preço. Imagina que eu crio uma loja minha, né? Eu sou um distribuidor, sou uma cooperativa, sou um for. Criei uma loja minha. E aí todo mundo vai ficar sabendo meu preço? Eu não vou fazer isso. Aí eu te pergunto, quanto tempo nos grupos de WhatsApp leva para aquela audiência, para aquele público, ficar sabendo de um preço? E outra coisa que eu sempre digo é o seguinte, você está na revenda, vamos imaginar de uma forma simbólica, tá? Nós três aqui na revenda, na hora do almoço nós vamos embora. E aí a gente vai almoçar, fecha a revenda e tal, ou fica aberto lá e tem uma pessoa que fica lá atendendo. Aí um determinado cliente liga lá na hora do almoço e fala, quanto que tá o produto A? Qual o preço que essa revenda vai passar? O preço de lista. Normalmente é assim, tá certo? Ele não vai passar preço de negociação, nem preço de... Ele vai passar o preço, qual que é o preço aqui? O preço aqui tá 10. Esse é o preço que você coloca na loja. Esse é o preço que você coloca na loja. É um preço que todo mundo sabe. Por quê? Porque a gente está num processo de educação. Ninguém vai entrar lá e procurar preço, que é fazer negociação, ou vai fazer bar... Não é isso. Neste momento, lembra do George McFly? Neste momento, nós estamos lá em 1950. A gente precisa educar. A partir do momento que eu começo a educar e que ele se sinta confiante no sentido de não vazar dado, isso é sine qua non, e que ele, cara, esse negócio aqui faz sentido. Eu vou dar uma olhada aqui, vou pesquisar, e aí você começa a mudar o comportamento em direção a uma atitude de compra, que é o que acontece no consumo hoje. Um dos grandes pontos que aí também é novidade no agro é o seguinte, por que eu sou seller na Amazon dos Estados Unidos de café? Né? Eu tenho uma coisa que faço uma marca de café e sou revendedor lá na Amazon. Né? A Amazon tem 150 milhões de acessos por dia no Amazon Prime. Então o que gera o desejo de um vendedor estar na Amazon é a quantidade de compradores que a Amazon te oferece. Quanto mais vendedores o marketplace te oferece, mais lojas vão querer estar lá. E começa a entrar um círculo virtuoso. Tá certo? Hoje, na comercialização digital no campo, você não tem o agricultor entrando para poder fazer compra. Então você pega o distribuidor e fala, para que eu vou estar aqui? Então existem estratégias que as empresas estão desenhando para estimular o distribuidor a estar lá e estimular o agricultor a experimentar. É assim que começa. É assim que começa. Você não tem... E quando você tem, voltando à questão do marketplace de consumo, eu tenho um grande número de consumidores frequentando, Mercado Livre, seja qual for. Eu, como loja, quero estar lá.
Só que eu quero estar lá, o João também quer estar lá, que é meu competidor. Você também quer estar lá, porque todo mundo quer aproveitar esse número de clientes. Então isso promove uma competição sadia de preço entre nós três. Bom, você vai baixar meu preço? Tá, mas olha o meu mercado potencial. Tô falando de 150. Percebe que os fundamentos são os mesmos, porém nós estamos em estágios diferentes? Ah, mas então quer dizer que se eu entrar no marketplace, se eu entrar no e-commerce, no agro, eu vou ter que baixar preço. Cara, nós estamos longe disso ainda. Mas, o Jacob, tem um ponto importante. O primeiro é o seguinte, para os telespectadores, nós não viemos aqui defender marketplace. A conversa é sobre porque veio e porque não veio. Isso. E aí tem um ponto super importante. Foi legal o que você falou aqui, me chamou a atenção. Talvez quem está nos ouvindo vai dizer assim, ó, poxa, mas aí você acabou de dizer por que não devemos acelerar o marketplace? Porque o agricultor vai virar um processo baixista. Que você disse, não é por isso. Você estava falando da Amazon. O João Vitor está aqui, e ele é meu filho, para quem não sabe, né? E ele, muitas vezes ele diz para mim, eu prefiro comprar na Amazon por uma única razão. Eu tenho certeza que me entrega. Certo? O processo é seguro. Ou que é muito fácil resolver um problema. Ou é fácil resolver um problema. Hoje, o Brasil já tem um marketplace informal. Qual é informal? O agricultor mora na cidade X. Ele manda um WhatsApp para os 5 distribuidores da região e fala, eu preciso comprar produto A. Ele manda o WhatsApp, e fala assim, eu vou comprar do que chegar mais barato. Então, e joga no grupo dos colegas próximos. E ele ainda copia o WhatsApp que vem da empresa para os colegas próximos. Então, o preço não é o problema hoje. O preço não é o problema. E outra, esse produtor já usa o celular dele. Já usa o celular. E a forma do relacionamento já foi para o espaço aí. Então, quando você discute um marketplace bem estruturado, quem fizer primeiro, bem organizado, quem for o primeiro Amazon da vida, ou um Mercado Livre da vida... O Mercado Livre mesmo é um mega exemplo. Se você passar segurança, se você disse uma palavra certa, confiabilidade, o cara fala, eu prefiro comprar aqui, que vai me entregar certo, produtos que eu tenho segurança, garantia. E outra, você transforma a sua plataforma em algo com mais serviços, pode ser um caminho. Mas, de novo... Nosso papo aqui não é para discutir se é bom ou se é ruim. Foi para discutir por que está demorando. Tá? São fatos, né? Na verdade, são contextos que precisam ser analisados. Né? E, de novo, o comportamento ele vai se moldando à medida que as coisas forem sendo desenvolvidas e implementadas. Esse é o grande ponto. Né? Eu acho que é que a gente está discutindo isso, né? Mas é que eu acho que a origem do debate acabou se perdendo, porque hoje em dia, às vezes, quando a gente está conversando com os clientes, né, ou com pessoas no mercado, se discute muito o marketplace ou e-commerce como uma estratégia de acesso, a distribuição e tal. Mas, na verdade, o foco que talvez deveria ser mais discutido, e é por isso que eu falo essas coisas, é mais do ponto de vista de experiência para o cliente mesmo. Hoje em dia, você quer as coisas mais rápido, melhor, mais eficiente, mais claro. Talvez teve um tempo, mesmo quando a gente estava aprendendo a comprar online, que era comum você fazer um pedido, entrega de 15 a 30 dias. Você não sabe quando foi postado, você só espera que um dia apareça na sua casa lá, e às vezes chegava, não sei o que era. Como eu lembro, eu ficava tentando comprar CD de banda de fora, não sei o que, era um inferno. Você ficava esperando 60 dias. Hoje em dia, você não manda notificação em 5 minutos que foi postado, que você vê lá ali as etapas, você vai rastreando, você já começa a ficar meio assim. E, de novo, o produtor, que é o seu ponto, ele é gente, ele compra em todos esses lugares, ele quer esse tipo de experiência. Então, quais são as empresas que vão conseguir colocar essa experiência para o cliente? A discussão não é distribuição, preço, geração de valor, vendo um comportamento que ele claramente tem em outros segmentos. A proposição de valor ela vai ser melhor estruturada, ela vai ser estruturada de uma forma diferente. Ela não vai acabar. Hoje você tem uma proposta de valor, que na verdade basicamente é o que eu ofereço para ele de forma valorada e que faz com que ele opte pelo meu produto, pela minha proposta, ao invés de competidor. Isso é proposta de valor. Quando você tiver em um outro ambiente, um ambiente adicional, a proposta de valor vai ser composta do mesmo jeito. Por que ele vai escolher aquela oferta de produto ou serviço valorada daquele jeito e não vai para o modelo A, B ou C? Então, é o que você falou. Existe uma série de coisas a serem trabalhadas, como o que você colocou aí muito forte, a questão da comodidade.
comodidade, rapidez, segurança, confiabilidade. Cara, tem um monte de coisa para ser colocada no meio dessa equação. Por isso que as coisas, é como você disse, não é questão de defender ou não defender. A questão é a seguinte, qual que é a análise factual? A análise factual é que isso não é realidade, certo? Isso não é realidade. Existem os ambientes estruturais para que isso aconteça, sim. Qual a velocidade? Se a gente soubesse, a gente não estava aqui. Certo? A gente estava provavelmente em algum lugar do mundo aí, andando de lancha ou fazendo alguma coisa. Né? Tá certo. Legal. Ô, Jacob, e o que você está olhando agora, mudando um pouco de assunto, né? Da perspectiva de mercado mesmo, né? A gente tem, por um lado, assim, e eu digo isso, né? Porque todo mundo sabe que está dolorido, né? Acho que não tem... Sim. Claro, talvez em alguns fatores o ano pode estar um pouquinho mais fácil para algumas empresas, um pouco mais difícil para outras, mas eu acho que, de maneira geral, todo mundo sabe que são desafios, são complicações. E, ao mesmo tempo que a gente vê um produtor que, de fato, e é estatístico, ele usa cada vez mais produtos, ele não dá mais charré com tecnologia, você vê muitos competidores novos entrando e você vê uma série de outros problemas. O que você está olhando para a origem de alguns desses problemas que a gente está vendo? É gestão no agro, alguns problemas... E assim, eu não queria entrar nos óbvios, porque a gente sabe que o crédito está escasso, óbvio, está escasso para todo mundo. Sim. É claro, a gente tem alguns problemas com relação à política internacional, que pode afetar aqui e ali, commodity, sim. Mas isso talvez está muito assim, acima do que um profissional do agro vai conseguir fazer no dia a dia dele. Agora, quais são as coisas que a gente pode endereçar no nosso dia a dia? O que são atitudes melhores que um profissional pode ter? O que a gente pode fazer para conseguir amenizar um pouco essa sensação de crise no agro? Cara, eu acredito o seguinte, a gente tem, por perfil do agricultor, a gente estava falando ainda há pouco na questão da adoção de tecnologia. Tecnologia é um pedaço do negócio. Né? Você tocou um ponto aí que é fundamental e importante, que é a questão de gestão. E gestão é uma coisa tão ampla, né? Que você fala, o que é gestão? Você tem gestão de ativos, você tem gestão de pessoas, você tem gestão do próprio negócio, que é a integração entre tudo isso. E eu acho que aqueles que estão tendo sucesso são aqueles que investiam e investem continuamente em capacitação. Porque ferramentas novas estão disponíveis. O acesso hoje está a um clique. Você não precisa ficar esperando. E uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte, é o você SA. Você é responsável pela sua carreira. Não espera o teu chefe, o teu patrão, se você for trabalhar em alguma... Você é responsável pela tua carreira. Então, as empresas trabalham, aquelas que são mais, né, à frente do seu tempo, não houve diminuição em termos de investimento em capacitação, em aprimoramento. Porque, sem dúvida nenhuma, com essa competitividade, neste ambiente específico que você acabou de descrever, que é realidade, você precisa fazer mais com o mesmo. Técnicas de gestão, habilidades na hora de gerir o próprio negócio, do ponto de vista tanto de pessoas, como do ponto de vista de negócio. E negócio aqui se deriva numa série de coisas. Lançando mão de ferramentas que efetivamente você ainda não fazia ou que estão disponíveis. Né? E aí você separa um pouco o joio do trigo. Você vê, por um lado, esse cenário difícil, e você vê, mesmo dentro desse cenário, você vê empresas que estão ampliando a sua participação. Estão crescendo num ambiente de incerteza. Por que essas empresas estão crescendo? Qual é o diferencial dentro dessas empresas? Qual é a cultura que está instalada dentro dessa empresa? Qual é o olhar dessa empresa para um mercado onde todo mundo está olhando para a esquerda e eu consigo enxergar à direita? Isso é feito de pessoas. Pessoas são responsáveis por isso. Né? A cautela, eu costumo dizer o seguinte, celeridade não é pressa. E cautela não é lerdeza. Mais do que nunca, a gente precisa ser célere, do ponto de vista de acessar a tecnologia, de acessar novos modelos, de acessar a maneira como se faz o negócio dentro da porteira e fora. O agricultor brasileiro é um dos agricultores que mais se utiliza dessa questão da globalização. De estar presente em Índia, estar presente em China, estar presente na Europa, dependendo do cultivo, né? Estados Unidos. Então, como é que você consegue, num ambiente onde a crise, ou a gente olha para esse horizonte que você descreveu, e a gente pode ter dois tipos de visão. E hoje a gente viu um monte de recuperação judicial ano passado, fato, só que existem empresas que estão ampliando a sua presença e o seu footprint. Por quê?
Acho que esse que é a grande questão, né? Esse é o grande... Teve uma empresa, inclusive, que ampliou o footprint, teve uma situação regulatória que falou assim, preciso rever isso aqui. Inclusive a capacidade de voltar. Opa, não é a hora agora, deixa eu ir para esse lado. Então, eu acredito o seguinte, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acredito que as pessoas hoje, mais do que nunca, fazem a diferença. E agora é a separação do homem e dos meninos, do joio e do trigo. Né? Porque se a gente continuar seguindo, fazendo a gestão da maneira como vem sendo feita, a gente está vendo qual é o resultado que está acontecendo. Isso parece piegas, parece clichê, mas mais do que nunca agora, num ambiente de dificuldade, onde você separa esse tipo de coisa. Eu não sei se você concorda, João. Veja bem. Vamos lá. Eu tenho que tomar muito cuidado da forma que eu falo as coisas, mas eu vou tentar traduzir o que o Jacob falou com um polimento muito grande aqui. E eu concordo 100% com o Jacob. Deixa eu só falar, você está parecendo meu chefe nos Estados Unidos. Eu tinha um chefe canadense, acho que isso aí vale a pena contar. E aí a gente estava em reunião lá, eu falava, igual eu falei aqui agora. Aí ele virava assim, eu vou falar o que o Jacob falou, mas ele queria dizer de uma maneira que vocês entendam. Porque o inglês era... Agora eu lembrei dele, desculpa. Não, mas é que você falou uma coisa, eu fiquei pensando... Quando a gente fala gestão, né, o pessoal... E é gestão mesmo. Uhum. E também vou desenvolver as pessoas, também concordo 100%. Mas vou exemplificar. Vamos lá. Para as pessoas falar, tá bom, gestão, já sei. E aí algumas pessoas se escondem atrás disso. Falam, não, eu faço, né? Verdade. Vou dar um exemplo aqui que eu estou vendo hoje em dia. Tá. Nós passamos por escolas que era raiz. E você sabe do que eu estou falando. Uhum. E o que eu vou falar para vocês, eu vivi isso na pele. Não existe mais, quase. Mas eu vivi isso na pele. E eu vou dar um exemplo para vocês o seguinte. Se você marcar uma visita sua, líder de empresa, gerente, diretor, você marcou uma visita na sua empresa com um cliente muito importante. Aí seu chefe pede para você uma reunião exatamente no dia que você marcou a visita no seu cliente. E você suspende a visita para fazer a reunião com o seu chefe, ponto. Esse é um exemplo de que não tem gestão e que você está trabalhando errado e que a sua empresa não tem foco no cliente. É isso que a gente está mais vendo no agro. Aí as coisas vão dando errado, porque o seu funcionário vê isso e faz a mesma coisa. Só que o cliente também vê isso. O João Vitor e o Jacob falaram sobre a Amazon. Se você olhar todos os vídeos do Jeff Bezos, ele fala assim que a Amazon começou com foco no cliente, continuou com foco no cliente, vive com foco no cliente. E ele fala uma coisa que me chama a atenção. Você vai do foco no cliente para dentro da empresa. Então, você primeiro pensa no cliente, depois você trabalha a empresa internamente. E você ajusta a empresa para o foco do cliente. Eu trabalhei numa época que às vezes meu diretor falava, tá vindo pessoal lá da Casa Matriz, lá da Suíça. João Paulo, nós vamos ter uma reunião que não estava marcada. Eu falava, essa semana eu tenho visita a campo. A não ser que fosse uma coisa muito extraordinária, mas muito extraordinária, meu chefe, o presidente da empresa, falava, João Paulo, vai então e eu resolvo aqui com os caras. Porque era a nossa cultura. E eu também sabia que se eu não participasse daquela reunião com o pessoal da Suíça, não ia mudar a minha carreira. Porque o que ia mudar a minha carreira era o foco que a gente tinha com os clientes. E meu time sabia que veio o pessoal da Suíça, eu não participei da reunião com a Suíça, para estar com eles no campo. E, inclusive, isso fez tanta diferença que quando eu saí da minha empresa, eu abri minha consultoria e esses mesmos clientes me contrataram. Então, o foco no cliente faz muita diferença. Um outro ponto dando continuidade. Quando você tem foco no cliente, você prepara seu time para ter foco no cliente. E quando vem uma crise, você fala assim, cara, a primeira coisa que eu tenho que garantir é que o meu time saiba o que está acontecendo e saiba onde estão as oportunidades. Quando começou a crise no final de 22 para 23 e 24, o que essas pessoas que não têm foco no cliente fizeram? Primeiro corte de investimento, treinamento e desenvolvimento. E aí as equipes viram zumbis. Zumbis. Não vamos esquecer que está se formando, já fazem 2 anos, as pessoas que estudaram na época da Covid. Estudaram em 22, 21, 22, que fizeram aulas online. Nós já estamos em 25. Quantos agrônomos fizeram aulas online? E as pessoas não estão treinando, ou estão em crise, corta. Tá bom, e o agricultor que está demandando mais? E o filho do produtor que está demandando mais? E o mercado que está mais agressivo? E a visão estratégica? E a mudança de modelo mental? Quem está falando isso para ele?
Você que está rompendo com a sua agenda de visita a campo para atender a casa matriz. E um detalhe importante. Você atende a casa matriz porque os negócios estão ruins, você atende os acionistas porque os negócios estão ruins, os negócios pioram porque você tem uma agenda menor com os clientes, o negócio piora mais ainda porque você tem uma agenda menor com o cliente, você tem mais reuniões, aí o negócio piora mais ainda, você faz mais reuniões e o negócio piora mais ainda, você é demitido. Aí chega um ciclo péssimo, vem alguém no seu lugar e começa tudo de novo. Primeira coisa que quem vem no seu lugar faz... Vamos enxugar, vamos cortar tudo. É o que está acontecendo no Brasil. Cortar tudo, certo? E dar-lhe reunião com a casa matriz para provar por que não está dando resultado. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Exatamente. Não adianta, você tem que estar lá na ponta. Eu digo o seguinte, o agricultor, e eu tenho uma rocinha lá em São José também, lá em Paraíba, você troca o seu tempo pela informação dele, do vendedor. Ninguém mais tem tempo. A gente começou falando sobre isso aqui, que o tempo é o bem mais escasso hoje. Certo? Eu conto lá no Instagram lá uma história que aconteceu com o Perseu, o meu cavalo. O veterinário foi lá me atender na sexta-feira, o feriado quinta, sexta, sábado, o cara foi sexta-feira, 3 horas da tarde. Porque podia ser uma doença que podia sacrificar o cavalo. Ele nasceu lá em casa, o cavalo. Ele foi lá, ele olhou, você tá falando foco no cliente. Ele foi lá, olhou, me tranquilizou, falou, Gério, fica tranquilo, não é o que eu achei que fosse. Eu filmei e mandei para ele. Ele mora 1h30 da minha casa. E o detalhe, para chegar na minha casa é estrada de terra, para sair da casa dele também. Então é 1h30 de estrada de terra. E para quem conhece aquela região de São Paulo, a estrada de terra lá não é igual no Paraná aqui não. A estrada de terra lá é pauleira. Mandou pro laboratório, voltou, graças a Deus não era nada. O Perseu tá lá firme e forte. A pergunta que eu faço é qual a probabilidade de eu mudar de veterinário? Nula. Zero. Qual a probabilidade desse veterinário chegar lá em casa para me visitar? Eu estar em reunião com o João Paulo, com você, e eu falar para Estela, minha esposa, dispensa ele, que agora não dá para conversar. Zero. Ela vai chamar ele para dentro de casa, vai dar café para ele, vai ficar esperando com um bolo de café, um bolo com café. Vou terminar a reunião e vou falar com ele. E se um dia, provavelmente, ele estiver representando um produto, tiver uma solução, provavelmente você vai parar para escutar ele, porque ele já provou que ele trabalha para você e para o seu bem-estar. Não tem dúvida. Você pode comprar ou não, porque daí tá no seu direito, mas você sabe que ele pode agregar no que você está fazendo. Por isso que a proximidade do cliente, o João deu o exemplo da empresa para o cliente, né? O vendedor é a mesma coisa. O agricultor troca o tempo dele pela tua informação. E aí vem a questão da relevância. Olha no Aurélio o que é relevância. Não adianta você vir conversar comigo, eu não tenho tempo para conversar com você. O que você está trazendo efetivamente? Aí vem aquela, agregar valor no meu negócio. Efetivamente é isso no final do dia. Tá certo? Qual que é o diferencial? O que você está me ensinando? Até porque o produto em si, isso aí a gente fala direto nas consultorias e tal. O produto em si não é geralmente o que o produtor está comprando. Eu sei que parece meio maluco, eu sei que ele precisa do produto, mas ele tem a oferta de produto. Ele sempre vai ter, de alguma forma ou de outra. Agora, a informação, a confiança, as respostas de que produto ele precisa é o que ele está procurando de verdade. E outra, um papel fundamental do vendedor, na minha opinião, é fazer o agricultor pensar. É desafiar. Mas, Rogério, aí vem um ponto. Nós temos hoje mais de 600 empresas de nutrição. Nós temos mais de 150 empresas de biológicos. Nós temos um caminhão de empresas de defensivos agrícolas e fertilizantes. A única coisa que não tem nada no mercado igual é o cara que está na frente do produtor. É isso. E os marqueteiros vão lá, e eu concordo, e fui homem de marketing, e ele fala, não, agregação de valor, eu vou explicar para você, esse produto, ele agrega valor. Mas as pessoas, por isso que eu falo de treinamento, capacitação, desenvolvimento, você tem que explicar para o ser humano que vai visitar o agricultor, ou vai visitar o comercial de uma cooperativa, o comprador de uma revenda, o comprador de uma usina de cana, não importa quem, que a maior fonte de agregação de valor é o ser humano que está ali, que ele vai representar a empresa, ele representa o setor, o agrônomo, o veterinário, não importa, e ele tem que ter repertório. É isso, repertório. Ele tem que ter repertório. As pessoas gostam, hoje, nesse mundo tão corrido que não tem tempo, que nós falamos agora há pouco, por que é que alguém vai dedicar meia hora dele ou 1 hora dele para aquele ser humano? Por quê? Porque o produto dele é muito bom, o produto é secundário, o produto vem depois, é consequência. Primeiro ele vai falar assim, eu quero sentar com o Joãozinho, com o Luizinho, com a Maria, com a Sofia, com o Pedro. Por que ele vai falar isso? Esse cara tem que ser o diferencial e as empresas têm que acordar para isso. É isso.
a gente fala, né? Quando você vai construir, né? Uma venda consultiva, aquela história toda. E quando eu trato desse tema, eu gosto de trazer para a terra, como o João disse. Você precisa, como profissional da teoria. Eu sou um dos caras que mais defende isso. Você tem que saber a teoria. Mas você tem que materializar isso, porque senão não faz sentido. Você não conecta um ponto com o outro. Então, quando você fala, vou identificar a necessidade do agricultor. O agricultor compra por conta de dor. Nós também compramos por conta de dor. Só que chegando nisso que o João Paulo falou do repertório, passa por um tema antes. Você tem que conhecer o teu produto. Você tem que conhecer o que você faz. Você tem que conhecer o contexto. E não é produto só não, como você acabou de falar agora. É o contexto, qual é a proposta. A que se destina? Qual é o diferente? Por que eu compraria de você? E quem tem que dizer isso é o vendedor. Por isso que aquele vendedor que provoca, no bom sentido, que instiga. Mas você já pensou nisso aqui? Eu digo outra coisa também, o vendedor que tem medo de conversar sobre preço é porque não está preparado para vender valor. Porque não tem repertório. Porque não tem recorrência. Só que ele só vai ter recorrência se ele tiver repertório. E ele com recorrência e repertório, ele tem relevância. Olha pra você como você fecha. Não, isso aí é teoria. Não é teoria. Eu já fiz isso. Você já fez, não? Já foi vendedor, não? Já fui vendedor. Então, a turma recebia você, não? Muito bem. Ah, mas é porque lá naquela época tinha menos empresa. Vai. É sempre mais fácil quando o calo é dos outros. Né? Vai lá vendendo no corredor da fome, vai... Entendeu? Não adianta, cara. Se você tiver essa sequência estabelecida, e o legal é que uma vez que você comece a fazer isso, estudando, sentando em casa estudando, nós tínhamos um curso lá, eu ficava internado em Santos lá, uma semana internado em Santos, voltava para casa com um apostilão desse tamanho. Muitos do que estão escutando nós não sabem que é apostilo, porque hoje é tudo no computador, digital. Hoje é tudo digital. Sentar em casa para estudar. Vinham os ateus, temporários, aquela história toda, treinava os caras, dava aula pros caras. Aí você começa a mudar a percepção que você tem e você passa, de novo, de uma figura de pouca importância, uma figura que é o mais um, igual aquela história do outdoor no Mato Grosso, não recebo vendedor, estou trabalhando, para um cara que vai parar uma reunião para poder receber você e colocar você na cozinha para poder tomar café, que eu preciso falar com você. Que alguma coisa você está me trazendo, eu preciso falar com você. Inverteu o caminho das coisas. Eu acho que essa que é a busca. E um ponto importante é que isso se aprende. Você pode aprender isso aí. Isso dá para aprender. Isso é metodológico. Metodologia. Não. Então, aquela história, porque o vendedor é dom. Hoje você aprende isso aí. Isso já está identificado. Você consegue fazer isso. Agora, não adianta, não dá para eu estudar para você, né? Vem aquela história do você SA. Quem é o responsável pela tua carreira? Mesmo que a empresa banque. Ótimo, puta, show de bola. Agora, o responsável por sentar lá, estudar e aplicar isso no campo e tomar invertida. Vamos lembrar que eu acho que nem é o tema do nosso podcast aqui, mas primeira vez que eu vim pro Paraná, nós tínhamos um negócio chamado Rush de Vendas, lembra? Rush de vendas. Esse rush de vendas aí assombra, acho que todo mundo Cara, que já passou por isso. Não, mas era uma delícia, cara. Para quem gosta de vendas, era uma delícia. Você saía cedo visitando agricultor e fazendo uma proposta e fechando negócio. À noite era palestra, dormia no dia seguinte, porque era um período de campanha, né, de uma semana, né, e tal. Eu vim do Mato Grosso do Sul aqui para Campo Mourão, na região. Não conhecia, você pegava um mapa, naquela época GPS era... GPS, mapa na mão. Mapa na mão, e aí você saía e ia... Cara, que coisa gostosa, cara, mas você tinha que se preparar. E é isso que você estava falando, que a gente foi exposto, você tinha que né? convencer o produtor a te comprar uma coisa sem que ele nunca te viu. Nunca Você viu. nunca viu o cara. Então, mas o fato de vocês terem menos ferramental pela questão tecnológica mais restrita fazia com que você tivesse que exercer mais o seu papel de agrônomo consultivo. Esse é o ponto. É por isso que não podia falhar. Hoje em dia você tem outras ferramentas e concordo, porque faz parte, o produtor tem outras necessidades, não é que você tem que abrir uma mão de uma coisa para outra. Sem dúvida. Mas, de fato, aquele exercício do agrônomo consultivo, que te dá as respostas, que trabalha pela sua produção, em vários lugares ficaram perdidos, né? A gente escutou de múltiplas empresas na Expo Direto, o pessoal falando que estava com dificuldade porque, às vezes, o RTV ou o CTV tinha uma visão de que ele não precisava ir para o campo, ou que ele é meio que um gestor de contas, mas que o campo em si ou não era necessário, ou era trabalho do AT ou alguma coisa assim. Olha o shift cultural com que era o treinamento de vocês, o que, sei lá, o Pedro Sasso pregava. Se um dia for trazer ele aqui junto com os aprendizes, é literalmente o oposto. Mas olha, quando a gente entrava na empresa, eu vou falar umas palavras aqui que tem
90% de quem está no campo vai falar, não, isso não é possível. A gente era treinado sobre LD dermal, LD oral, índice de solubilidade de cada herbicida nosso, inseticida, fungicida. Todas as pragas, sei lá, você ia lá e falava assim, ácaro branco, poli, fago, tarso, nemos, latos. Cara, decorar até hoje. Você ia lá, cada praga, cada hipomeia, amarantos, tudo você tinha que saber, nome científico, nome, tudo. E o técnico da empresa... E não tinha Google, não tinha Google, consulta. Não tinha Google. Era apostila. Você tinha que saber. Hoje é mais difícil, tem mais produto e tal, mas a gente sabia. E tem uma coisa que nós há 2 anos entrevistamos um agrônomo, um agricultor de Goerê, esqueci o nome dele agora, e ele me falou uma coisa que talvez caiba nesse momento. Eu falei, quantas visitas você recebe por ano? Ele falou, por dia uma média de 3, por ano eu tenho que calcular. Daí eu falei assim, mas de quem você compra? Ele falou, no final eu vou comprar sempre de uns 2 que me vende sempre. Eu falei, e o resto tudo? Ele falou, o resto tudo eu falo que o preço está caro. Ele disse. Eu falei, por que você não compra? Ele falou assim, eu olho nos olhos e eu sei que o cara não sabe nada do que ele está vendendo. Olha pra você ver. Então, na verdade, quando você fala do rush de vendas, é que a gente, por isso que eu falei dos nomes, né? Do polifago, da anticarta, gematalis, é porque o cara olhava e sabia que a gente sabia. Sabia que a gente sabia. Então, já pensou o cara olhar e falar assim, puta, esse cara não sabe o que ele está falando? Foi o que um agricultor falou para mim de Goerê. Ele falou, 90 e tantos % não sabe o que ele está falando. Eu percebo nos olhos dele. Isso é inferno, cara. Mas aí pra você ver como é que tá. Hoje a informação tá a um clique. Se você quiser, você aprende. Eu concordo totalmente com o que você está falando. Seria mais fácil aprender hoje em dia, porque você tem a informação. Outra, você tem um ferramental. Ninguém disse que é proibido você consultar seu celular, materiais e tal. E aí você vem aquela Mas tem que querer. Mas aí vem aquela história, bom, mas eu tô atolado em serviço burocrático e tal, não sei o quê. Cara, nós também. Não, mas não era igual hoje. Não, não devia ser mesmo. Só que é o seguinte, a informação está à sua disposição. Aí você começa a identificar por que aquele cara, que a gente chama, né, aquela moça, porra, o cara é um avião. Puta, o cara é um destaque. O que ele tá fazendo de diferente? O que ele tá fazendo diferente? Que é o que o americano fala, back to the basics, né? Volta ao básico. O que é o básico? Saber o nome da polifagos. Essa aí eu colei, João né? Paulo, conta até a história do agrônomo lá que resolveu a questão de solo para vocês. É o exemplo claro disso. O cara voltar a fazer o trabalho bom de agrônomo, vir com uma solução que vocês não tinham pensado e ganhar fidelidade. Acho que vale contar essa história. A gente está numa área mista de arenito e a gente plantava soja, milho, soja, milho e a gente começou a perder em soja. Aí um agrônomo da cooperativa, da Cevale, inclusive, nos procurou e falou, olha, vocês vão ter que tira a safrinha, vamos fazer uma rotação com braquiária, vamos recuperar o perfil do solo para vocês colher mais em soja. O cara teve a coragem de falar, não planta milho. Eu falei, pô, mas como não vai plantar milho? Não planta milho, vamos fazer recuperação de solo. Hoje, o pessoal faz dia de campo lá para contagem de minhoca, de tão legal que ficou o solo. Mas eu acho que é o papel do agrônomo chegar e sentar com o agricultor. E a gente só compra dele. Porque, o cara mudou o nosso histórico de propriedade. Eu acho que falta profissionais que tenham a coragem de falar a verdade, falar, poxa, vamos fazer um trabalho, né? Eu estava dando uma palestra lá no Rio Grande do Sul e eu falei uma coisa pro pessoal e a turma ficou me olhando assim, meio com birra, né? Mas o Rio Grande do Sul tem umas regiões passando um problema muito sério agora de clima. E o pessoal falou, pô, não dá nem para visitar o produtor porque os caras não têm dinheiro para pagar a conta. Eu falei, então, mas tem cara que vai pagar a conta e o cara é sério. Mas o cara não está colhendo bem e só chora. Eu falei, então, mas essa hora é para você procurar o cara. O cara está colhendo 20 sacos por hectare, você tem que procurar ele. Falar assim, olha, seu fulano, o senhor está colhendo 20, mas você podia colher pelo menos 25. Se o senhor usasse tecnologia A, B, C e D, eu posso ajudar o senhor a sair de 20 para 25 ou 25 para 30. Foi o que aconteceu na minha propriedade. E deixa eu ficar do seu lado. Pelo menos ele vai olhar e falar assim, só teve um vendedor que veio me procurar. Porque o resto tudo fugiu agora. Fugiu. Quem está do lado dele? Mas não, os caras vazam. A questão da oportunidade. A questão da oportunidade. A questão de se desafiar. A questão de ter uma visão um pouquinho mais de médio e longo prazo também, entender que
é uma jornada, né? Eu acho que hoje em dia as empresas, de maneira geral, e daí, consequentemente, os profissionais, ficam muito imediatistas, né? A gente acompanha, às vezes, em algumas empresas, né? Toda a questão de acompanhamento de compra e recompra, e é bizarro ver que, às vezes, é muito grande. É muito mais do que se espera. Então, assim... Isso para mim é um indício muito de um pensamento muito imediatista, sabe? Que pensa num resultado ou num negócio da safra, mas às vezes você não tá do lado do produtor quando ele precisa e vice-versa, porque daí esse é o cara que vai estar mais propenso a chegar no vencimento e também querer dar o balão, entendeu? Uma mão lava a outra um pouco nesse sentido, né? Mas isso que a gente está falando aqui, ó, nós estamos materializando, com exemplo, a história de como é que você faz uma proposta de valor ou como é que você elabora uma venda consultiva. Isso nós acabamos de falar dando exemplo do dia a dia, porque é muito bonito isso aí no livro, no PowerPoint. Mas como é que eu faço uma venda consultiva, vendas de alta complexidade? É fazendo isso, cara. E você vê uma coisa interessante, né? O profissional, o veterinário que estava com você, tirando o tempo dele, tá? Mateus, Beleza, a gasolina, do exato, do Matheus e do agrônomo lá da Cevale, o que o cara fez? Ele precisou de investimento de marketing? Isso. Ele precisou de ferramenta? Esse é o ponto. Que é o básico. Entendeu? É o básico, é o back to the básico. basics, é isso. O cara voltou a fazer o trabalho consultivo, colocando conhecimento que eles não tinham. E você sabe o que é isso. pior? Quando você começa a colocar de uma forma da metodologia, né? Como é que você pula de uma para outra? Primeiro identificando lá os agricultores, depois você sabendo do que você tá do teu portfólio, sabendo como é que envolve o ambiente, o teu portfólio no ambiente. Depois prepara o script. Eu tenho uma aula que eu falo sobre argumentário de vendas. Argumentário de venda é conversa, não é prosa. Isso tem metodologia. Você tem começo, meio e fim. Eu tenho objetivo. Numa entrevista de vendas é assim que funciona. Aí eu vou para a venda, né? Vou para a hora do show, como você fala, né? E em que o agricultor aceita ou não a minha proposta de valor. Tudo isso teórico. Depois eu vou para pós-venda. Puta, o que é pós-venda? Ah, fidelização. Fidelização é fazer o cara comprar de novo. É isso que nós queremos. É isso que o vendedor quer. Através da prestação de um serviço. E às vezes nem encanta, hein? Porque aqui no Brasil nós somos ruins de serviço. É você entregar o que você prometeu. Só isso. Isso já virou diferenciação. Isso virou diferenciação. Aí pra você ver que loucura. E aí você pega e fala o seguinte, qual que é um plus? Qual que é o a mais de você estar na fazenda do cara na pós-venda? Se eu sofri para identificar aquela necessidade lá no começo, aquela dor, aquela história, tô falando tudo em metodologia. Tá? Eu tô dentro da fazenda do cara por quanto tempo? Quando eu tô no pós-venda. Ele abriu a porta para mim já. Eu já entro na fazenda dele a hora que eu quiser. Só que tudo isso aí você tem que materializar. Que é com o exemplo que nós estamos dando aqui. Que é o back to the basic. Isso aqui é fazer o back to the basic. Isso aqui é voltar ao básico. Conhecer o seu produto, ver como é que ele se encaixa dentro do ambiente, identificar se isso se cabe para aquele determinado agricultor. Isso é o básico. E aí você fala o seguinte, mas eu já faço isso. Se você faz, você tem sucesso. Porque é o seguinte, alguém está vendendo. E aí você cansa de ver pesquisa dizendo o seguinte, preço como fator de compra. Tem uma pesquisa de um livro recente que eu estava lendo, 9% é preço. E pode procurar, põe no Google aí, vê quantos por cento é, se não é 9, quantos por cento que é. Não, isso aí nos próprios trabalhos das MP, muitas vezes a gente faz um exercício de entrevistas poderosas ou no diagnóstico entrevista agricultores ou produtores ou clientes do nosso cliente, né? E raramente o problema é preço. E você olha o espaço que você tem, por quê? Porque o que realmente importa está sentado com você SA. Está sentado com o profissional. Foi isso que o João Paulo estava falando. Dele conhecer a polifoga, né? Polifago Tarfonemos lápis. Essa daí eu colava, eu colava do João Paulo. Eu estava mais da Amaranto, se a Hipomeia eu já conhecia melhor. Mas é engraçado isso, né? Você viu na própria palestra que você fez lá no Rio Grande do Sul, eu achei que teve uma parte engraçada que você falou, quem aqui já perdeu venda aqui nessa safra porque não tinha preço? Aí todo mundo levantou a mão. Aí quem aqui perdeu uma venda já na vida porque tinha um profissional que era um agrônomo que fez um trabalho melhor? Aí ninguém levantou a mão. Qual que é a chance de você 100% ter feito? Que é uma coisa que várias vezes a gente até nas MP fala, puta, será que a gente realmente é bom nisso? Será que tem que melhorar? Tem gente que é fera nisso aí. Mas é um pouco dessa dicotomia, né? Mas é estranho isso, porque se vocês estavam conversando aqui, eu fiquei pensando longe. Falei, onde começa tudo isso? Eu volto na liderança. Na época que a gente tinha que gravar os nomes, tinha tudo. A liderança ficava no nosso pé de um jeito.
violenta. Não quero que ninguém grave os nomes, não precisa fazer tudo isso. Mas você tem que ter uma forma de fazer uma gestão de quem é que o profissional está visitando, qual que é a segmentação que ele está fazendo, se ele está fidelizando, se ele não está fidelizando. E outra, você tem que liderar pelo exemplo, né? As pessoas vão estar olhando o líder, que volto de novo aquele líder que prioriza o PPT, o PowerPoint, do que fazer uma boa visita ao cliente, né? A ter um bom repertório, a garantir que a equipe tenha um bom repertório. Então, tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. E o líder tem um papel muito importante nisso. E nós estamos perdendo uma fortaleza muito grande, que são as lideranças. Então, as pessoas se formam hoje e chega ali, quem que é a referência dele? Ele não tem referência. E o líder também não tem cheiro. Que é uma coisa que é fantástico. Você tem que ser o ninja. Aí você pergunta para o líder e fala assim, cara, como que você faz a sua gestão? Ele fala assim, eu não tenho tempo. E aí, né, voltando ao básico, como você disse, eu pergunto assim, mas você viaja com o seu time? Ele fala, claro que eu viajo, mas eu não tenho tempo de fazer a mentoria deles, a fazer o feedback e tal. E o que você conversa no carro? Aí fica aquele silêncio. Cri, cri, cri. Se você viaja com o seu time, você já tem um tempão para conversar. Mas o que se conversa nos carros? Depois de uma visita, o que você conversa depois de uma visita? Né? Então, tem tempo. Tempo existe. É uma questão de prioridade. Mas as pessoas esquecem. Esquecem de fazer o básico ou de dar prioridade. Você usando o exemplo do carro, né? Eu lembrei aqui agora. Eu voltando, a gente estava fazendo uma visita, quando eu estava no Global, a gente estava fazendo uma visita na Índia. Interior da Índia. Para uma empresa de biotecnologia lá. E aí a gente reunindo e tal, não sei o que, e estava passando da época de fazer a avaliação de desempenho. Né? E aí a gente estava em 4 pessoas, separamos em 2 carros, para poder sair dessa cidade pequenininha lá do interior da Índia, para ir para o aeroporto de uma outra cidade, com 1h30, para depois pegar o voo para Mumbai e por aí vai. E aí, cara, a gente passando assim nos lugares, assim, os 2 carros se perderam, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro. E a gente começou a ficar preocupado, porque a gente não sabia para onde estava indo, né? E meu chefe virou e falou assim, ó, vamos relaxar, esse canadense, né? Chama David Peters. Ele falou assim, vamos relaxar aqui, vamos focar numa coisa mais importante. Vou fazer a sua avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho é bate-papo. É. Bate-papo. Que não precisa complicar. Um bate-papo honesto e Acabou, bem feito. Acabou. Nós ficamos 2 horas dentro do carro, foi o melhor feedback que eu tive, foi a melhor conversa, porque foi justamente bate-papo. Ó, na situação aqui aconteceu isso. Você imagina eu, um latino, né, nos Estados Unidos, dentro da organização americana. Tinha uma série de coisas lá que eram culturais, que eu não sabia. Né? Como, manda um invite tantos dias antes, porque os caras têm que se preparar para a reunião. Coisa desse tipo. Né? O pessoal quer ler o material antes. O pessoal quer ler o material antes. E aí aqui a gente fica, mas se eu der, o cara vai... Então, tem algumas coisas que são... Mandar material antes no material Brasil, antes, pessoa não grata, né? Mandar o cara... pre-read já começa a dar tremelique no pessoal. Já fica. Mas você sabe que isso é interessante porque essa é uma das grandes vantagens de você morar fora, é você começar a enxergar o outro lado. Você começar a entender o seguinte, existem as 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdade. Existem 3 verdades sempre. E aí você chega eu uma vez estava com ele lá, a gente estava preparando uma apresentação o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Basta dos Estados Unidos. E eu falei para ele, cara, tá aqui minha apresentação. Eu falei, não. E aí um cara da organização americana, a gente era do Global. Falei, não vai ter apresentação, não. É tudo na conversa. Eu falei, eu vou levar 2 slides. Não, você não vai levar, não. Eu falei, e os 2 canadenses. Aí eu falei para ele, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho inglês como língua mãe. O PowerPoint, para mim, ele é uma forma de eu apoiar, de eu me basear, como se fosse uma espinha dorsal para eu orientar o meu raciocínio. Eles viraram e falaram assim, é isso? Eu falei, é só isso. Eles falaram, cara, nós nunca teríamos essa perspectiva se você não tivesse falado. Porque para eles o PowerPoint é que nem para nós aqui. Você quer fazer o quê? Não, vamos lá, a gente conversa. Não precisa de PowerPoint, ninguém vai levar. Só que para mim era uma ferramenta para eu poder, como não sendo... É uma escora. Você entendeu? Uma escora, um apoio. Cara, dessa vez em diante, quando eu vim embora, a gente tava conversando, ele falou, cara, eu nunca mais vou me esquecer dessa passagem, meu chefe falou. Foi porque é uma coisa que eu não estou enxergando, e com uma conversa com você mudou completamente, abriu completamente o horizonte. Por que eu estou trazendo isso aqui? É a história, volta da conversa do gerente e o vendedor dentro do carro indo visitar uma cooperativa.
Essa conversa, ou esse tempo Uma passado revenda, junto, um agricultor, qualquer um lugar. agricultor, revenda, o que seja, né? Uma visita de campo. É o momento que ele tem de avaliar, avaliar no bom sentido, né? Que todo líder, todo gestor é responsável pelo desenvolvimento do outro. Facilitação do desenvolvimento do outro. É o momento que ele tem precioso para poder fazer isso, exercer o cargo de liderança dele. E você tem falado muito isso, e isso é verdade. Grande parte disso aí é o seguinte, a nossa função é orientar. Como a gente diz na roça, né? Ele caiu no trieiro, ele vai embora. Ele pegou o rumo, ele vai embora. E é obrigação nossa fazer isso, né? Mas uma vez eu fui chamado no Bradesco, Cidade de Deus. Eu acho que foi... Claro, é difícil medir isso, porque eu tive oportunidades na minha vida aí, fora do país, com gente muito importante. Mas creio que no Banco do Brasil, com os caras que estavam na mesa, foi uma das vezes que eu tive gente mais de escalão, graduada, conversando comigo e me entrevistando. Tava todos os diretores do Bradesco lá. E eu estava falando um pouco sobre como eu fazia a liderança na antiga empresa. E eu investia demais em treinamento, visita, E ele falou assim para mim, mas com toda essa agenda que você tem, menino, porque eles eram tudo bem velhos, quem é que vende na sua empresa? E eu dei uma resposta para ele, que os caras ficaram assim, um olhando para a cara do outro, e falaram assim, mas se eu fizer esse trabalho de liderança, eu não preciso vender. Perfeito. E é o papel que eu tenho que fazer. Eu tenho que liderar. Quem vende são os meus vendedores. Essa é uma confusão muito grande que tem nas empresas. Boa parte dos gestores, o João Vitor sabe, viveu comigo de perto até algumas experiências aí, boa parte dos vendedores chega no final do mês e fala, nossa, é fechamento de vendas, estou igual um louco, aprovando pedido, negociando e tal. Mas por que eles fazem isso? Porque tem gaps nos elos que ligam com o time de vendas. E aí eles têm que cobrir isso. Que, na verdade, quem tem que vender são a equipe comercial. Isso. A liderança lá em cima tem que preparar o time para estar pronto para vender. Mas aí vai ficando gap. O gerente regional, quantos gerentes regionais eles pegam o vendedor pelo braço e vai lá tirar pedido? Não é o papel do cara. Mas hoje a grande maioria das empresas é o que o cara faz no final do mês. Ele vai lá tirar pedido. Sim. Pra você ter uma ideia, quando eu era vendedor, o Pedro era meu chefe. E eu disse assim pro Pedro, jamais venha na minha área para tirar um pedido. E juro por Deus, nunca o Pedro foi tirar um pedido comigo. Porque eu achava que eu, como vendedor, seria uma vergonha meu chefe e tirar um pedido comigo, que é o princípio básico. Eu era o vendedor, ele era meu chefe. Ele me ensinava. Sim. Mas quem tirava o pedido era eu. Sem contar que isso a gente vê em todos os níveis, né? Mas depois que o produtor ele tem um acesso direto com o superior, dificilmente você consegue reconstruir para o cara te acessar. E daí você acaba fazendo um ciclo vicioso também, né? É igual... E até o próprio profissional, às vezes, se coloca nesse negócio. Porque ele fala, não, desconto é só com o chefe. Puta... Cara, matou a sua posição aqui por anos, às vezes. O cara já vai falar, ele não tem autonomia nenhuma, ou ele não sabe exatamente até onde ele pode ir. Se eu consigo falar com quem é o da frente, por que eu vou falar com ele? Por isso que, de novo, a gente fala da metodologia. Que aí não é teoria, é teoria aplicada. Se você observa, se você estuda a metodologia de construção, de venda, de alta complexidade, de solução, você começa a fazer isso, você começa a entregar isso. E aí, de novo, é natural, né, quando você incorpora uma nova iniciativa, um novo comportamento, uma nova informação, isso não fica natural no primeiro momento. E aí existem dois tipos de pessoas, a que abandonam e volta para o status quo, ou que insiste e daqui a algum tempo ela se torna natural. Ele incorpora isso no diálogo, no discurso, né? Então, de novo a importância da metodologia, de novo a importância do estudo. E de novo, eu e o João Paulo aqui, a gente teve muito perrengue. Nós não somos... os caras são, né? Cara, quantas vezes a gente já teve dor de barriga? E tem muito profissional hoje em dia que faz um trabalho fantástico. A gente se esbarra aí diariamente nessas pessoas. É isso aí. Só que talvez tenha mais histórias e mais pessoas fazendo um trabalho... É que hoje a gente está vendo isso, né, cara? Exato. Pela exposição, pelo próprio contato que a gente tem de demandas, você está vendo isso. Né? Essa necessidade. A necessidade do voltar para a base. De fazer o básico bem feito. Né? De construir isso. Então, muito se elabora a construção de relacionamento. Existe uma pesquisa que mostra também o seguinte, o agricultor está dissociando
relacionamento de tomada de decisão de compra. Ele está dissociando essas duas coisas. E aí vem aquela história, a tua empresa está percebendo isso? Você está ligado nisso ou você continua sendo aquele cara que é o fazedor de churrasco? É o que vai lá assar a carne, vai tocar a viola. Não tem problema, pode ser. E ele está cada vez mais atrelado ao cara que questiona, no bom sentido, que desafia, no bom sentido, que traz sim uma conta para a mesa. O meu custa tanto saco a mais. Só que ele traz tanto disso de rentabilidade. O retorno sobre o investimento é tanto. Nós fazíamos isso lá atrás. Lá atrás a gente fazia isso. Então eu acho que essa de novo. E aí, você está fazendo alguma coisa de diferente? Né? Além de trazer uma nova perspectiva sobre o mesmo que tem. O competidor vai lá e vai falar a mesma coisa. E eu, como vendedor, estou trazendo para você uma perspectiva diferente em cima do mesmo assunto, eu e ele. Ele está falando a mesma coisa. Você vai cair no preço. O que você falou do agricultor é por isso que sai os 9% quando você faz uma pesquisa. Porque para o vendedor ele vai falar assim, não, isso aí o seu está caro. Não vou fechar. É o jeito mais fácil de Só que outra. na É um pesquisa- jeito de você ficar tentando minar o preço. É isso. Não, É, e na uma- pesquisa- Que é o que o uma- produtor, ou na verdade qualquer consumidor sempre vai fazer. Você vai tentar pagar o menor possível. É isso aí. Uma coisa que que é importante também, o pessoal assiste depois, né? Os haters escolhem o lado do hater, né? Claro, sem dúvida, o produtor tenta comprar o mais barato, até mesmo porque a agricultura está difícil, ele quer viabilizar a produção. Seguramente, nossos espectadores aqui, eles vão encontrar produtores que endurecem. O que a gente está querendo dizer é que nem tudo é preço, né? Mas que a gente tende a colocar tudo na mesma peneira. E é desse grupo que a gente está falando. Aquele caso em que você vira para o seu chefe e fala, o cara disse que só compra se for mais barato. Ele está dizendo isso para você porque ele não está feliz com o serviço, porque ele já decidiu que ele vai comprar de outro. É desse que nós estamos É falando. importante esse ponto. É desse que nós estamos falando. Sem dúvida nenhuma, o produtor... Eu sempre brinco, né? O produtor que compra uma John Deere, né? Ele muitas vezes compra John Deere porque ele acha que é mais confiável, ou ele acha que é mais seguro, ou ele acha que tem mais tecnologia. Mas mesmo assim, quando ele vai comprar um John Deere, ele negocia bem a John Deere dele. Ele briga por preço. Ele quer comprar a John Deere pela melhor condição possível, mas ele quer a John Deere. O cara que vai comprar uma Hilux, uma SW4, ele acha que é a melhor caminhonete. O ponto é que Mas ele vai brigar um pouquinho pela SW4. Mas ele já sabe que ele está comprando o que ele acha melhor. Ou a melhor colheitadeira, ou a melhor plantadeira. Outros já querem comprar uma... Como que chama aquela da Agco? A Massey? Não, aquela nova que chegou agora, que é cinza. A Fendt? A Fendt. Fendt. Pô, o cara compra uma Fendt, é uma baita tecnologia. Aí o agricultor vai visitar, o vendedor vai visitar um agricultor que tem uma Fendt no pátio e fala, esse cara só compra preço. Porra, ele tá comprando o que tem de mais caro no Brasil. Ou mesmo nos produtos do insumo. Às vezes o cara tá com um pacote altamente tecnológico, só compra preço. Não, cara, ele já tomou a decisão. Agora, se você não tem nenhum diferencial, ele só vai comparar os preços finais que ele tem. Esse é o ponto. E, de novo, volta a questão do agricultor, é pessoa. Eu, das discussões que eu tenho, nos bate-papos que eu faço por aí afora, eu digo isso. Em qual momento você vai fazer qualquer tipo de compra que você não discute preço? Exato. O preço ele faz parte da equação da venda. Né? O preço faz parte da equação da venda. Então, seja um cara orientado para preço, que não é desse que nós estamos falando aqui, o João Paulo muito bem pontuou. Né? Seja um cara que compra valor, reconhece e abraça a solução. Vai discutir preço. O exemplo que você deu da John Deere é fantástico. Às vezes o cara nos Estados Unidos é a Little Green, né? Os caras desde pequenininho querem a Little Green, a verdinha, né? O cara vai discutir preço, você acha que o cara não vai discutir preço? Aí você chega lá na concessionária para vender, não, mas putz, aquele cara lá só quer saber de preço. Então o preço faz parte da equação. O que nós temos que fazer dentro dessa equação é balanceá-la de forma adequada. O que eu estou entregando versus o que eu estou recebendo. Né? Então, uma vez disse um cara dizendo o seguinte, que o preço é o que você paga, valor é o que você leva. O que vale mais? Né? Então, essa é a grande conversão. Para quem está escutando a gente e trabalha com vendas, o preço ele faz parte da equação. Então, por isso, de novo, voltamos na metodologia, voltamos no preparo, voltamos no Você SA, voltamos na capacitação, no coach do gerente, na liderança. Isso vai ser discutido. Não, e tem uma outra coisa importante. Nós temos acesso aos números da Kainetec, até eu agradeço muito aí o
o André Dias, que é o CEO da empresa, e toda a equipe da Carinatec, porque a gente tem uma parceria e todos os anos eles fornecem para nós aí os materiais e tal. E você observa que, pega a safra passada, o PAT, ou seja, a área tratada com tecnologia, cresceu mais que a área plantada. Ou seja, o produtor... 9% mais ou menos. 9% versus 4% que cresceu a área. Ou seja, o produtor tratou mais do que plantou mais. O que significa, com todo o chororô da safra 22 para 23, de 23 para 24, o produtor tratou mais do que plantou. Então a gente fala assim, nossa, tratou com todas as tecnologias. Nutrição, biológica, fertilizante, adubo, fungicida. Ah, mas o produtor vai diminuir. Eu sempre falo que depois que as pessoas se adaptam a uma tecnologia que dá certo, ele não regride. Ele chora, ele tenta comprar mais barato, que aconteceu ano passado, mas ele quer tecnologia. É a mesma coisa que você falar assim, pô, ar-condicionado no carro encarece o carro. Não, mas eu não vou comprar carro sem ar. Posso até mudar o modelo do carro. Mas eu quero carro com ar, eu quero carro com direção, eu quero carro com vidro elétrico, eu quero carro com direção hidráulica. Mas que carro você vai comprar? O carro que der para o meu dinheiro comprar. Mas eu não quero com menos tecnologia. É isso aí. Não quero com menos tecnologia. A agricultura é assim. Então, alguns princípios básicos para você que chora. Não vai ficar um palmo sem plantar soja na próxima safra. Mas o produtor não está pagando a conta. Alguém vai vender para ele. Sim. E a tecnologia vai continuar subindo. Mas eu acho que produtos biológicos vai crescer menos. Tá bom, crescia 40, depois crescia 30, o ano passado cresceu 8, agora pode crescer 4, mas continua crescendo. Continua crescendo. Então, nutrição foliar também cresceu 60, depois cresceu 40, depois cresceu 30, mas continua crescendo. O produtor não volta em tecnologia, não volta. Então, para você que é vendedor, que trabalha aí na ponta, consultor técnico, lembre-se, se você estiver bem planejado, não vai ficar um palmo sem implantar. Aquele produtor vai querer cada vez mais aquele cara que está pronto para conversar com ele. Só que as dores do produtor aumentou mais, o clima está mais hostil, o solo está entregando menos, ele tem outros problemas, lembre-se, sucessão é um problemão. Tocamos isso aqui. A questão ambiental é um problemão. Os juros é um problemão. Crédito e cobrança é um problemão. Então, esse produtor tem um monte... tem outros problemas. O produtor tem um monte de coisa que ele precisa olhar para quem está do lado dele e falar, vamos conversar? Não é só produto. Então, ele precisa de você. Né? E essa é a grande oportunidade. Né? Às vezes, quando a gente traz isso como o João está trazendo, a gente fala, bom, o cenário é tenebroso. Pelo contrário, para você que está preparado, é um mar de brigadeiro. Dá para nadar de braçada. É um mar de brigadeiro. Rapidamente é a história do cara que foi para a África vender chinelo. Chegou lá, voltou, ninguém usa chinelo. Não dá para vender. O outro foi lá e falou assim, cara, dá para vender para todo mundo. Ninguém usa chinelo. Então é mais ou menos isso aqui. Quer dizer, esse cenário, quanto mais preparado, quanto mais disposto, quanto mais postura, mais a diferença faz. E, de novo, é o que nós estamos falando aqui. Isso aí não é dom. Isso não é dom. Isso é preparo. Né? E é um pouco do que a gente começou conversando aqui. Nós chegamos numa idade, numa fase da vida, que o nosso objetivo é dividir com quem está vindo. E o que não servir para você, não absorve. Isso é outra coisa que eu aprendi também lá. E tem uma coisa importante, né? É porque senão quem olha vai falar assim, pô, esses caras são velhos aí, eles acham que ainda é como era na época dele. Tem isso também. A gente não para. A gente não para. Semana passada eu saí segunda de casa e eu voltei domingo agora. Eu troquei mala no domingo. Então, a gente não para. Nós estamos visitando revenda cooperativa, multinacional, empresa de biológica, empresa de fertilizante, defensivo. Nós temos parceiro para todo lado. A gente vê vendedor para todo lado. O que a gente está falando é fato. Se você criticar o que a gente está falando aqui, me desculpe. Você tem até direito de criticar, como diz o Neto lá, né? Eu quero que você se dane. Eu não tô nem aí.
Mas, gente, nos ouça. A gente tá ligado aí com agricultura no Brasil inteiro. É real o que nós estamos falando. A gente tá só tentando ajudar. Então, nós não somos dois velhinhos de barba branca que já passou o tempo. A gente tá trabalhando pra caramba esse ano. E visitando muita gente. Nós olhamos aí as pessoas cometendo erros aí que precisa ser corrigido, tá bem? E o legal de tudo é, experimenta e vê qual é o resultado. Busca uma fonte de informação, senta para estudar e começa a implementar. Se der certo para você, daqui 10 anos, 15 anos, você está sentado contando história. Né? E a gente estava comentando, entrando no prédio aqui, a cabeça não fica velha, né? Fica velho é o corpo. A gente estava falando das viagens, tudo que a gente vai assim, pô, cansa, cara. Cansa. Mas a gente continua com o mesmo gás de sempre. O mesmo gás da que eu estava lá em Rio Verde, em Dourados, no Tocantins, depois que eu me formei. Continuo com o mesmo gás. E o João é a mesma coisa, né, João? Você começou aonde aqui no... Eu conheci o Ubiratã, Paraná. Um abraço para o pessoal de Ubiratã. Grande Ubiratã. Né? Então agora tem que mandar um abraço para a turma de Dourados, Mato Grosso do Sul, de Rio Verde. Na época eu comecei com a Coagru, Cotia. Não existe mais Cotia, hoje é integrada, né? Coagru, para mim, quando eu comecei, para mim era uma grande cooperativa, né? Era o meu mundo ali. Hoje é uma boa cooperativa também, mas para mim era uma grande cooperativa. E tinha uma música que eu lembro até hoje. Obrigado ao homem do campo. E aí, valor de nossa terra, nosso maior orgulho, nosso maior patrimônio, Coagru. Né? Aí sim. 38 anos atrás, né? Legal, saudades. Mas você, sabe, voltando tudo isso, agora para as pessoas de RH. Nós estamos falando tudo isso, vocês veem que o desafio é grande, mas tem uma pessoa-chave que é o RH. Nas MP fazemos treinamentos, mas nas MP nós fazemos treinamentos com pessoas de muito alto escalão. Como a gente vê os problemas, nós treinamos, nós aqui, mas nós escolhemos no mercado as melhores pessoas do mercado para treinar. Eu também me preocupo um pouco, porque às vezes o CEO da empresa ele quer fazer um bom treinamento. Mas ele delega o pessoal de RH, e concordo, e tem umas pessoas de RH sensacionais que a gente conhece, mas às vezes liga na empresa uma pessoa do RH e fala assim, a gente queria fazer um treinamento para comercial e a gente tá orçando aí, está cotando, passa seu preço. Pô, não é assim. O papel do RH é conversar com a empresa, entender quem é a empresa, identificar quem são os profissionais. E às vezes a gente passa o preço, eles falam assim, nossa, vocês são caros, aqui na minha cidade tem um fulano que faz bem mais barato. Mas claro que vai fazer bem mais barato. Porque ele é um treinador da cidade ali, não é a pessoa que vivencia o campo, que seleciona as pessoas mais preparadas do mercado, que entende na empresa qual é a dor, que tem pessoal que já foi agrônomo, diretor de multinacional. Então, não que a gente seja careiro, não vai achar que a gente é careira, mas também tem no meio disso tudo, tem o papel das pessoas de recursos humanos que tem que entender, mapear, tem que entender esse papel também de mapear e tem uma competição pela informação muito grande, né? Então, assim, no final também, até pela questão das dificuldades, você vai ter um dinheiro que você chama, todas as áreas de RH ou de desenvolvimento de pessoas, não vão ter recurso ilimitado. Então, você tem que dar os tiros mais certeiros. Então, precisa ter um pouco desse cuidado, dessa triagem, porque pode não virar nada se você é irresponsável, ou pode fazer muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. E, de novo, é o que a gente está falando aqui, né? Isso aí é investimento constante e construção constante. Porque o que acontece? O bom vendedor, esse que vai aplicar metodologia, esse que vai estudar, o que vai acontecer com ele? Ele vai sair da área. Ele vai ser promovido. E aí vem outro. E o ciclo se renova. Né? Então, é fundamental você começar bem feito. Fazer um treinamento de qualidade, com um profissional de qualidade, com experiência, com vivência. Né? Eu acho que isso que é o grande ponto. E é o que nós fazemos pra gente. É o que ele estava falando aí. A gente vai buscar curso. Você vai buscar capacitação, você vai buscar literatura. Pessoas para você conversar, que manjam mais que você, que te ensinam. Senão você fica parado. A gente estava lá em 1995 ainda. Né? Isso não pode acontecer. Principalmente na área que a gente está. É isso? Com certeza. Pessoal, a gente está chegando agora aqui a 1h30 de podcast. Eu acho que... foi uma conversa bem produtiva, eu acho que valeu bastante a pena. Eu acho que, Jacob, dá pra gente... Tem um monte de assunto que a gente acabou não tocando, né? Como
a própria questão da sucessão, algumas outras questões do mercado, mas eu queria que você desse uma mensagem final, João Paulo também, se vocês têm alguma mensagem, se tem alguma outra questão que vocês estão vendo e que queriam passar para os nossos telespectadores, agora é um bom momento. Primeiro, acho que a gente já falou muito e eu gostaria de reforçar essa questão do estude você S.A. Você é responsável pela sua carreira. Ninguém é responsável por ela. Então, você vai fazer a diferença. Porque se você não fizer a diferença, o competidor vai fazer. Que é o que o João Paulo falou. Ninguém vai deixar de plantar soja. Não vai ter um palmo de soja a menos. Então, alguém vai vender. Então, se capacite. Busque informação. Reserve um tempo para leitura. Reserve um tempo para estudar. E tem muitos fazendo isso aí. E eu vou terminar aqui com um pensamento que eu acho que é importante, eu faço isso bastante, que diz o seguinte: todo mundo já escutou aquela frase de você é do tamanho dos seus sonhos, né? E aí, teve um cara, depois eu vou falar o nome, porque o João Paulo conhece muito bem ele, que ele disse o seguinte: você não é do tamanho dos seus sonhos, você é do tamanho do seu pensamento. Porque o teu pensamento leva para os teus sonhos. Ele materializou isso. Então você é do tamanho dos seus pensamentos. Pense grande. E não importa de onde você vem, não importa quem você é, não importa para onde você vai, não importa nada disso. Você sempre vai ser do tamanho do seu pensamento. E pensar grande e pensar pequeno custa o mesmo. Né? Então eu acho que a capacitação é fundamental. Busque conversar, busque fontes de informação. E mais do que isso, aplique. Você vai ver o resultado. Sabe quem falou essa frase, não? Diga. Abel Ferreira. Não devia ter entrado nesse assunto, principalmente que eu estou em situação de desvantagem agora, né? Eu tenho um outro técnico que falou assim, vai lá e ganha deles. Tá? Mas é verdade, foi ele que falou mesmo no livro dele lá, o Cabeça Quente e Coração, Cabeça Fria e Coração Quente. Recomendo também que a turma leia, que é um livro não só sobre futebol. Ele fala sobre gestão de alto desempenho, competitividade, de gestão de grupo. Cara, é um livro muito interessante, vale a pena. Legal, não vou ler, porque não me importa com o Abel Ferreira, mas para quem tá lá e tem interesse, fica totalmente à recomendação, né? Fica a dica. Com certeza é um grande líder, só espero que ele continue perdendo. A turma tá querendo a seleção, né? Mas, bom, obrigado, Jacob, por ter vindo e aceitado o nosso convite. Eu acho que foi gostoso o bate-papo. E você vê que do agro, você começa a conversar, eu fiquei pensando nas coisas que a gente tinha achado que ia conversar hoje e não conversamos, né? Eu queria passar só uma mensagem para todo mundo que nos ouviu, o seguinte: realmente, os clientes nos ligam, eles estão sofrendo um bocadinho esse ano. Eu sou agricultor também, então a gente vê o outro lado, tá mais difícil, complicado. Hoje a soja baixou mais um pila, então não é fácil. Mas eu queria dizer o seguinte: eu tenho 38 anos de agro. Os melhores anos meus, as melhores oportunidades surgiram em ano de crise. A crise, cara, como diz o Ayrton Senna, né? A chuva nivelava os carros e aí o piloto fazia a diferença. O clima, a economia, o preço de commodity nivela todo mundo, porque aí todo mundo a situação deixa a coisa pior. E os bons fazem a diferença. Então é a hora de ver quem é bom de fato. E para você que levou a sério essa conversa, levanta a cabeça, cara, e corra atrás, porque é a hora de mostrar que você é bom mesmo, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer, João, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado. Agradecer ao João Paulo pela... Aqui foi um bate-papo, uma lembrança, um olhar para o passado, presente e futuro, né? Agradecer aqui, muito obrigado, foi muito bom mesmo. Não, a gente agradece demais. Eu desconfio que não vai ser o último podcast, né? Na medida que a gente ainda está trabalhando cada vez mais junto, né, Jacob? Fazendo bastante coisa legal. Ficou faltando um monte de assunto que com certeza a gente podia entrar. Então a gente que agradece demais. Já fazemos um convite para um segundo momento a gente conseguir conversar mais. E assim, pessoal, a gente termina esse episódio do Prosas MP. Daqui a algumas semanas a gente vem com mais episódios. Queria agradecer demais os ouvintes e desejar aí felicidades e muito sucesso aí. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.